Prezados irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse programa Reflexões à Luz do Espiritismo, mais uma vez com o nosso querido irmão Fernando Fratani, nos trazendo o conteúdo dos seus estudos, da tradição que ele busca trazer e disponibilizar para nós, das nossas vovós, o conhecimento já ancestral dos tratamentos com as plantas medicinais, que são tão importantes nesse momento de crises que a nossa sociedade vem atravessando, vão nos ajudando então a equilibrarmos o nosso dia a dia com o uso das plantas. Fernando, seja muito bem-vindo, é muito agradável tê-lo aqui conosco, as suas apresentações e o tema do nosso dia de hoje. O nosso tema hoje vai ser inalação, só que aí eu também vou colocar um pouquinho de travesseiros, ou seja, tudo que a gente venha a um pouco, como chamam de aromaterapia, né? Ajudando o ser humano nessa sua parte aí respiratória. Então vamos lá. Existe pessoas, por exemplo, que colocam lá um galho de eucalipto na cama, pendura, né? Ferve um chá lá de capim-limão, deixa no quarto, aquele vapor, enfim. Quando a gente fala inalação, sempre tem que ter cheiro. Esse é um ponto importante. Tem algumas questões como simpatias. Vamos lá. Fernando, já me mandaram colocar umas folhas de manga debaixo do travesseiro. Uns falam 7 folhas, outros falam 9 folhas. Mas bota as folhas de manga fresca debaixo do travesseiro, que ajuda na labirintite, né? E me ajudou, aquela coisa toda e tal. E esse universo vai existindo. Não é necessariamente um travesseiro de folha de manga, mas a folha de manga debaixo do travesseiro. Aí a gente tem indicação lá, ó. A folha de manga é um chá calmante. Né? Quanto mais nova, inclusive, você tiver a folha, mais cheirosa ela é. Né? Então, isso é um universo que já existe. Por exemplo, as pessoas falam assim, fazer uma inalação, né? Uma inalação de eucalipto, inalação de capim-limão. Nós temos hoje uma planta que é muito usada aí, que é importante, a gente é a buchinha do norte. Né? A buchinha do norte é uma bucha igual que você toma banho, só que ela é pequena. E aí as pessoas às vezes fervem a bucha inteira, cheira aquilo e dá hemorragia. Olha. Como tem aquelas que dizem que fez aquele cozimento, cheirou, desceu bastante secreção e ficou boa lá da sua sinusite. Só que aí tem um detalhe, né? Ela corre o risco. Por quê? Porque a buchinha do norte, aquelas sementes que está lá dentro dela, e geralmente quando você ferve uma bucha inteira, igual a bucha toma banho, né? Você vê que está cheio de sementes lá dentro. Então o que acontece? Aquela semente é hemorrágica. Aí está o perigo. Né? Tanto que até alguns médicos mandam você cortar a buchinha em 4 pedaços. Olha só, hein? 4 pedaços. Pega um quarto, quer dizer, uma parte dessa parte, cortou em 4, pega um pedaço desse, bota num copo d'água, um copo d'água, hein? Um copo. E depois você fica pegando a água da buchinha e pingando no nariz. Olha como é que ela é forte. A água dela, não é nem a fervura dela. Mas, Fernando, eu já inalei, fervi e cheirei. Então, não sei como você fez, mas o correto é um pedaço bem pequeno. Você tirar uma lasquinha assim, 2, 3 milímetros dela e ferver, e aí vem a inalação tradicional, né? O que acontece, por exemplo? Nós falamos no programa de solução nasal de eu jogar água quente sobre o capim-limão e abafar. Infusão. Só que na inalação é o contrário. Eu quero que os óleos essenciais, que aquele aroma da planta, evapore para me cheirar e me beneficiar, né? Com esses óleos essenciais. Então, eu tenho que ferver um capim-limão, por exemplo. Já é diferente. Eu tenho que ferver, porque eu quero que o vapor saia e não fique no chá, o princípio ativo. Eu quero que ele saia para me inalar e me beneficiar. É diferente. Então, na hora que a pessoa ferve lá no canecão seu, capim-limão, desliga o fogo e no próprio fogão, ou leva para uma mesa, pega a sua toalha de banho, né, e fica ali naquele vapor, inalando, né, que chama da inalação de capim-limão. Isso é o mais tradicional,
vamos dizer assim. Na roça, por exemplo, eles botam eucalipto no fogão de lenha e mandam a criança ficar lá cheirando, a pessoa fica cheirando aquele vapor, né? Na própria chapa do fogão. Tudo é inalação, tudo é uma forma do princípio ativo aromático sair da planta, né? Esse é o princípio da inalação. No caso de uma criança muito pequena, a gente pode, uma opção, que as pessoas usavam o funil, hoje nós temos um fio de papel, o filtro de papel. É só você cortar aquele fio de papel embaixo, que é a parte fechada, e colocar o contrário no copo. E aí pega um pano, segura e bota no narizinho da criança. Aquela parte de baixo, cortada, vai estar para cima. Encaixa o nariz direitinho da criança ali. Olha, que porque uma criancinha, você não pode botar ela numa toalha ali para cheirar. Vai queimar a criança. Ela não tem ideia do tempo, da distância. Mas o copinho, né? Você botou ali o fio de papel para baixo. Antes você corta ele, a parte de baixo, né? Você corta. E bota ele de cabeça para baixo. E aquela parte que você cortou vai encaixar no nariz da criança. Certinho. E aí o capirimão que você ferveu, jogou aqui dentro, coado ou sem coar, bota o fio de papel, aí vem né, uma toalhinha, porque o copo vai ficar quente. E a criança fica cheirando ali. Dependendo da idade, ela pode segurar. Senão você fica segurando ela cheirando ali. Né? Isso é uma forma de você fazer inalação caseira com a criança. Claro que o fio de papel é uma coisa moderna, né? Mas eu estou dando opção aí que a gente pega aquele conhecimento da vovó e atualiza aí para fazer um filtro em casa, papel duro, não vai ter papel, a gente faz assim, né? Que é uma coisa mais simples que você pode ter aí em casa. Bem, então a inalação em filtro de papel, assim, direto, ou inalação que se faz no próprio fogão ou ali numa mesinha, mas sempre a toalha de banho, para o vapor não poder sair. Não usa uma toalha pequena de prato, porque aí o vapor sai. Tem que ser uma coisa concentrada, né? Para poder esse ar voltar. Você ter condições mais de respirar livremente, vamos dizer assim. Isso aí, terminamos aí. Agora vamos mudar uma opção, né? É a inalação com nebulizador. Então, nebulizador, as pessoas hoje usam medicamento alopático. Então, por exemplo, vamos supor, uma criança cardíaca, como é que você vai nebulizar ela com remédio? Não pode. Você mata a criança, né? A criança cardíaca não tem condições. Então, a pessoa às vezes tem lá, eu lembro de um pai de um aluno, que ele comentou assim, Fernando, meu pai, 50 anos, foi no cardiologista. Aí o cardiologista falou para ele assim, o que o senhor está usando? O que houve? Eu comecei a usar remédio para nebulizar, que eu estava com bronquite, não sei o quê. Aí o médico falou assim para o cardiologista, o senhor quer continuar vivo? Então o senhor para com isso aí, ó. O seu coração não vai aguentar, não. O seu coração não vai aguentar. O senhor nunca veio no cardiologista. Está vindo por quê? Porque usou um remédio. O senhor tem que dar um jeito aí. O senhor não pode usar isso. O seu coração não vai aguentar. Né? Então você vê que de um problema você vai adquirir o outro. E aí tem que tomar cuidado. Então o que eu digo muito para as mães que vão nos pedir assim às vezes? Eu chego e falo assim, olha só, tudo bem que você pode usar um medicamento desse forte, tira o seu filho da crise. Mas depois que ele saiu da crise, não tem mais por que você ficar com esse remédio. Se você tem opção, não tem um médico que vai dizer que esse remédio é saudável para o seu filho. O médico às vezes vai utilizar porque é para salvar o seu filho, não é? Mas dizer que isso é saudável, eu duvido. Se fosse saudável, você podia usar preventivamente. Esse é o ponto. Então não tem nada de saudável aí. Agora, existe uma necessidade. Tá, tudo bem. Agora, se eu tirei a crise, ótimo. Depois então o que eu faço? Eu vou manter com a outra coisa. E esse é um ponto importante, Fernando, porque a maioria de nós, no conhecimento leigo, conhecimento quase nenhum, acredita que pode receitar porque já recebeu a informação anterior para uma solução de crise e receita, às vezes, para o seu próprio familiar a mesma solução, não sendo médico. Isso é meio absurdo, né? Já ao contrário, com o conhecimento das plantas e a tratativa natural,
o risco praticamente é inexistente. E aí você pode trabalhar preventivamente. Então, um cuidado alerta para que as pessoas não se automediquem, com alopatia principalmente, e passem a reconhecer a aplicabilidade das condições naturais, das plantas, no seu dia a dia, como prevenção para manter a saúde. Não estou falando nada que se bobagem demais. Não, é a questão da responsabilidade da pessoa, né? De fato, assim, o que nós estamos ensinando aqui não é uma coisa que consegue prejudicar alguém, sem chance. Sem chance de eu nebulizar com um chá, né? E aquilo fazer mal à pessoa. Isso aí não tem chance nenhuma. Perfeito. Agora, o mais importante é o quê? A pessoa querer, né? O querer é tudo. Às vezes a gente quer que a pessoa queira, mas ela não quer. Então, eu sempre digo para o aluno isso, falo assim, olha, vocês estão fazendo... É até uma colocação de Pedro Baldi, né? Que ele fala que as pessoas têm uma verdade e depois começa a sufocar os outros com a sua verdade. E tem que tomar cuidado, porque você começa a entrar nesse universo das plantas, ou às vezes de um reiki, ou às vezes de uma radiestesia, e aí você começa a sufocar as pessoas com a sua ideia. Só porque agora é importante para você, você quer que seja importante para todo mundo na sua casa. Até porque parece uma necessidade de afirmação para a gente mesmo. Isso agora, é prático, é comum. Olha só, por que eu vou usar planta? A minha esposa, minha mãe, meu pai e minhas filhas têm que usar? Não. Mas seria tão bom se eles usassem. A minha filha tem que usar enquanto são pequenas. Depois que cresce... A escolha tem que ser de papai, estou tomando remédio da terra. Eu não fico nem triste nem alegre. Por quê? Porque eu respeito ela, ué. E a forma dela se tratar não quer dizer que ela é mais ou menos evoluída do que eu. Eu sempre brinco isso com o aluno. Gente, olha só. Não confunda. Isso aqui é uma forma de tratamento. Não tem nada a ver com a evolução. Minha mãe acorda, toma 6 remédios. Ela pode ir para o céu e para o inferno. Né? Sabe que o inferno não existe. Mas, ou seja, ela pode desencarnar numa condição muito melhor do que eu que tomo chá. Então, isso aqui é a forma de tratar, não é evolução. Então, não fique se achando mais importante do que o outro, que se trata de forma diferente de você. Eu falo isso muito para o aluno. Cuidado para não sair sufocando os outros com essa ideia. Não é? É a sua verdade. E a sua verdade é uma verdade. A pessoa tem outra verdade, mas ninguém tem a verdade. A gente tem uma verdade, mas a verdade ninguém tem, né? Só Deus, só a lei. Então esse ponto é muito importante. Então a gente convida a pessoa, explica a pessoa. E experimente. Tem gente que fala, poxa, Fernando, tem essa opção? Tem. Ah, então tá ótimo, é bem melhor, né? É mais saudável. É isso aí. Então, quer dizer, a gente tem que oferecer essa opção. Tem mães que aceitam, tem mães que não aceitam, tá tudo certo. Né? Mas a maioria que não aceita é preguiçosa. Você tocou num ponto fundamental. É a preguiça. A preguiça de fazer o chá, a preguiça de ficar ali nebulizando, a preguiça disso. Ela quer se livrar da criança, do problema. Ela não quer ajudar o filho dela. Isso a gente vê muito. Infelizmente, né? É uma realidade. Mas a gente, se ela quer, a gente ensina e dá o remédio. A gente não vai julgar que ela vai usar ou não vai usar. Mas tem pessoas que falam assim, Fernando, não adiantou nada. Aí eu digo assim para ela, mas também você não usou, né? Porque a gente sabe que ela é preguiçosa. Eu falei assim, essa mulher, essa mãe não vai ter trabalho de fazer chá. Não vai ter trabalho. Duvido ela fazer chá. Mas vamos dar para ela, vamos ensinar para ela. Depois ela vai vir reclamando que não funcionou, mas eu já sei que eu vou dizer para ela que ela também não usou. Trabalho social é uma arte. É uma arte. De fazer o trabalho social é uma arte. Né? A gente às vezes tem que fingir que a pessoa enganou a gente. Aceitar para deixar a coisa caminhar bem. Deixa ela ficar feliz achando que me enganou. Mas vamos lá. Então, nós tínhamos um trabalho com crianças cardíacas em Niterói. A médica dizia isso. Fernando, o pediatra mandou nebulizar a criança de 6 meses. Eu estou esperando ela chegar a 2 anos para operar ela. Como é que vai nebulizar? Ele vai matar essa criança. Não é? E a gente tinha as opções assim. Naturais, com menos agressivas. Funcionava. Olha, rapaz, nós temos uns estudos, médicas fizeram esse estudo lá. Depois a Prefeitura de Niterói acabou com o nosso trabalho. Mas tínhamos estudos lá, nós tirávamos crianças de cirurgia cardíaca com remédio de plantas. Que maravilha. Isso tudo foi anotado pelas médicas, todas as anotações.
Criança que ia fazer ablação, que é cauterizar a região do coração responsável pela taquicardia, ia para o ambulatório para esperar a data a idade cirúrgica. Quando saía do ambulatório, 2, 3 anos depois, que alcançava a idade cirúrgica, o médico dava alta. E usando tendo tratado de plantas. Que maravilha. Né? Então, é coisa que... É por isso que eu digo, eu não sou teórico. Não adianta as pessoas chegarem, Fernando, isso não funciona. Tá tudo certo, meu amigo. Uai, tá tudo certo. Tá todo mundo certo, tá todo mundo errado. Eu não estou aqui para te convencer. Né? Eu estou aqui para oportunizar as pessoas que querem experimentar. Não é? E ela tem o direito disso. Ela tem o direito do filho não passar pela cirurgia. Como é que ela não tem o direito? Não é? Agora ela tem o direito de experimentar. Então, nada é mais absurdo que aquilo que a gente não conhece. A gente acha que conhece tudo e não conhece. Né? E entrega para quem vem de fora querendo vender só para efeito de lucro os seus benefícios, né, transformados em produtos. Isso. E a gente acelera achando que vai resolver o problema, também parte por comodidade. Isso. E acaba não doando o que talvez seja o essencial. Isso. A nossa vibração, no caso as mãezinhas, os pais, os responsáveis com seus filhos e os seus familiares, né? Isso. Então a ligação é perfeita, a gente tem que doar. Então, aí nós já ensinamos essa inalação caseira, agora nós vamos ensinar com nebulizador, né? No seu tipo de nebulizador de cada um, mas no geral não foge muito essa regra aqui. Então aqui está o copinho do nebulizador. Ó, você vê que ele tem uma medição, né? Até onde você pode colocar, direitinho a mãe sabe, já conhece, ela bota soro e o remédio. Só que o que eu vou te ensinar? Faça o chá de capim-limão, igual nós falamos da solução nasal e do colírio. Só ferve a água, ó. Só que aí, o que eu digo geralmente para a mãe? Para facilitar a mãe. Quando ela chega com o quadro do filho lá respiratório, olha, você vai pegar 3 folhinhas de capim-limão, ferve meio litro, 1 litro d'água, desliga o fogo, joga o capim-limão lá dentro e abafa. Ou bota ele numa vasilha e joga a água quente que você ferveu e abafa. Esse mesmo chá, faz à noite. No dia seguinte você vai ficar dando ele como se fosse água. Olha só. E aí, o que acontece? Esse mesmo chá que você vai beber, que ele vai beber, você vai nebulizar. Olha. Não pode inventar, faz outro chá. Ela não vai fazer, porque ela não tem tempo, tem mais 5 filhos ela. Não pode complicar a vida, tem que facilitar a vida. Né? Então, o que acontece? O mesmo chá que o meu filho vai beber, mas Fernando, é um bebezinho, não tem problema. Faz um copinho, bota lá uma folhinha, água quente, você vai fazendo o chá de acordo com a quantidade que o seu filho consegue tomar. Mas vai ter que nebulizar. E aí no nebulizador, tem pessoas que botam chá puro e nebuliza. Porque, Paulo, nem todo mundo tem 4, 5, 6 reais para dar no soro. Soro tá caro, gente. Não parece não, mas tá caro. Então, quando não tem lá soro para doar, o que eu falo para a mãe? O chá. Você faz no chá. Então, ó, coloquei aqui, ó, vamos botar meio a meio, ó, o chá com o soro. Botei o soro, completo com o chá, ó, até a marquinha que tá marcando para você. E aí você vai colocar aqui, ó, tá bom? E vai, né, ó, o soro, tá aqui, ó, ligou o nebulizador, colocou lá para mãe, para criança, pro adulto, qualquer pessoa. Simplesmente assim, né? O chá agora, pode botar o chá puro? Pode. Pode botar chá com soro? Pode. O soro puro com remédio, você vê, o soro puro às vezes funciona. Por incrível que pareça, nós estamos botando o chá para ajudar. E com esse chá, repetindo, o mesmo chá que eu tô tomando, que meu filho está tomando, o mesmo chá que ele está tomando, ele vai nebulizar, para não complicar a história. Então, se ele tomar o chá durante o dia e nebulizar, pronto. Agora, qual é a questão toda? Aí é que entra a vantagem disso. Você pode nebulizar, meu amigo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Sem quantificação nenhuma. Aí é que entra quando começou o programa. Escute só. O meu filho saiu da crise? Saiu. Para que continuar com o remédio? Vamos prevenir. E aí eu digo assim para a mãe, quando é que seu filho começa a crise? Fernanda, é quando a garganta começa a doer. Pronto, garganta começou a doer, chá de capim-limão e nebulização de capim-limão. Não espera a crise vir, mãe. Você já sabe a história da criança. Você já sabe quando começa.
A criança avisa, o corpo avisa. Você vai esperar a crise? Não, você nebuliza. Você nebuliza. No nosso trabalho social, né, como o MAP tem aqui também esse trabalho, a gente tem um nebulizador, uma nebulização pronta. Ela só era diluir no soro e tomar. Usar. Também a gente facilita a mãe nesse sentido. Né? Então a gente pega uma muda de capim-limão. Você tem casa? Tem. Então eu vou conseguir uma muda de capim-limão para você. Tá bom? Aí você planta. Aí você vai ter um remédio sofrido no quintal. Vem você sair de madrugada atrás do médico, né? Você não tem como sair de madrugada, é isso? Você tem um remédio em casa. Perfeição. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade, danado. Quer dizer, o danado eu estou falando, né? Danado por nossa conta. Para você se libertar. E aí eu libero da minha ignorância de não saber como cuidar do meu filho e a partir dali eu sei cuidar. Né? Mas a gente aproveita, conversa com a mãe sobre os apoios da metafísica, né? Porque a criança às vezes é filho único. Você vê que a mãe geralmente sufoca muito a criança que é filho único, medo de perdê-lo. Então isso tudo a gente vai... E tem criança que usa da bronquite para manipular a família. Então tudo isso você tem que ver nesse contexto e mandar a mãe prestar atenção nessas coisas. Né? Preste atenção nisso. Ó, isso aí, a sua casa está inflamada. Cuidado. Às vezes vocês estão discutindo muito, marido e mulher, enquanto a criança dorme. Espera dormir para discutir. Aí é pior ainda, minha filha, que aí que o espírito vê tudo. Né? Então, a criança sente. A criança está sentindo. Né? Ela está sentindo a energia da casa. E está sufocando ela isso. Então isso tudo vocês têm que observar. Tem que prestar atenção. Né? Porque aí você tem que trabalhar essa causa, né? Porque senão vai ser a criança a encarnação toda com isso. E é tudo que nos traz a doutrina espírita e o estudo dos bons livros e o estudo do Evangelho, acabando essa mesma orientação ser trazida para nós e agora transformada em coisas práticas de aplicação com as plantas também, no mesmo sentido de sintonia, de atenção, de perceber o contexto mais amplo. Porque no trabalho social, a gente tem que prestar atenção muito nisso. Porque você vê, a gente não basta dar o pão, não é? Tem que ensinar a aplicação dele na saúde. Exatamente. Então a gente vê que ela vem ali pegar o remédio, mas se tiver uma chance, tem que... Olha, Fernando, minha pressão tá, aconteceu isso, mas até existe uma lei. Não é? Então, quando a gente está lidando com essa parte respiratória, a gente chama a mãe e conversa. Tem que conversar. Tem que libertar a pessoa. Não é? A pessoa não tem que ficar a vida toda pegando remédio. Que é tão fácil, né, Fernando? Mas não resolve. Exatamente. Né? Porque se ela conhecer por que ela está doente, pronto. Acabou a ignorância dela. É isso que Jesus falou. Né? Sem conhecimento não existe libertação. Sem conhecimento não tem evolução. E tem que ver como que a mãe fica feliz, muitas mães, quando você explica. Ah, deve ser isso, tem que prestar atenção mais nisso, tem que evitar isso. Exatamente. E o próximo passo é ela estender esse conhecimento, quando não tem contato com a doutrina, a perceber a ligação com vidas anteriores, com um compromisso maior ainda com o filho, com o marido. E aí você vê, lá chegou um casal lá e falou assim, Fernando, olha... Eu e meu marido é furúnculo o tempo todo. Eu falei, a sua casa é um campo de concentração, né? Vocês devem brigar até com faca, não briga não? Ué, mas por quê? Como é que você sabe disso? Ué, furúnculo é um vulcão para entrar em erupção, né, minha filha? E é relacionamento, né? Tem alguma coisa... Ou se você e seu marido estão em guerra com alguém, ou vocês estão em guerra entre vocês mesmos. Aí eu brinco com ela assim, vocês não têm filho não, né? Ah, não, graças a Deus, né? Porque essas crianças estariam tudo mal nessa altura do campeonato, né? Mas enfim, vamos aproveitar o minutinho nosso para a gente aproveitar os travesseiros. Nós estamos na inalação, né? E inalação, travesseiro também é inalação. Na hora que eu botei lá as folhas de manga debaixo do travesseiro, como nós começamos, né? Também é a inalação ali. Eu estou falar benitite, que a folha de manga é calmante. Então é muito simples. Tudo que eu vou colocar no meu travesseiro tem que estar seco. Não é cor de palha, é desidratado, sem água. Então, a alfavaca é para memória? É. Mas o travesseiro de alfavaca vai ajudar na memória. Entende? O pessoal que está ouvindo a gente
Ninguém precisa disso, né? Graças a Deus. Todo Não, mundo é todo bom mundo de tem boa memória. memória. Graças a Deus. Mas a gente ensina para os amigos, né? Então, por exemplo, a rosa branca, calmante. Um de cidreira, calmante. O de macela, que é aquele pompãozinho amarelo que tem volume. Mas isso tudo, eu nunca fiz travesseiro misturado não, mas geralmente eles fazem com uma planta só, né? Mas olha que interessante. A minha mãe fala, a gente observa que tem a esteira, né? Esteira que a gente dorme, esteira, eu gosto muito de esteira. A folha da esteira é uma planta. A folha da esteira. A esteira é feita da folha de uma planta chamada taboa, né? Está muito em brejo, está acabando, os brejos está acabando a taboa. Então eles vão, entram no brejo e pega a folha e faz uma cama, não é? Que é a esteira. A esteira é uma cama, concorda? Mas tem um detalhe, rapaz. A lei de Deus é perfeição, né? E o pendão que dá na taboa? Aquele pendão que dá na taboa. Aquilo quando vai secando é uma pluma. Aí faz o travesseiro. Então a taboa é uma cama completa. A folha faz a cama e a flor faz o travesseiro. Olha que coisa maravilhosa, né? Então a gente, rapaz, a espiritualidade, né? É como Jesus falou, não falta nada para ninguém, gente. Não vai faltar nada. É só você observar o que está à sua volta. Nem onde você vai dormir, até onde você vai botar a cabeça, a lei de Deus pensou, né? Como tem a panha da paineira, aquela pluma que cai, junta aqui nas crianças para a avó fazer o travesseiro, né? A macela, aquele pompãozinho, vai catar a macela para fazer travesseiro. Mas eu tenho uma ideia que eu falo muito para os alunos, quer ver? Deixa eu simular aqui, ó. Esse aqui é o meu travesseiro. Ó, aqui está a fronha do travesseiro, né? Aqui dentro está o travesseiro, isso aqui é a fronha dele. Muito bem, fechadinha, aberta aqui. Aqui que eu digo para o aluno, você vai pegar uma outra fronha. Olha só, esse aqui é o seu travesseiro com a fronha. Você vai pegar uma outra fronha e vai encher com folhas. Mas qual o problema do travesseiro? É que às vezes a pessoa não tem tanta folha. Então você comprou um mole lá de cidreira, ou mole de alfavaca. Vai dar, relaxa. Tira as folhas, bota para secar e bota nessa fronha. Mesmo que seja pouquinho, não tem problema. Aí dá um jeitinho de a fronha não for fechada, você fechar a fronha com velcro, né? Com fecha-cré. E aí você vai pegar essa fronha, que só tá com as folhinhas lá, e vai botar entre a sua fronha e o seu travesseiro aqui, ó. Aqui dentro, ó. Pronto. Você está com o travesseiro seu, a fronha está aqui, e essa fronha com as ervas estão aqui, ó, por cima do seu travesseiro. Aí você dorme. Pronto. Com aquele cheiro da alfavaca, aquele cheiro da alecrim, aquele cheiro da cidreira, da macela. Isso aqui é legal, por quê? Porque você não precisa de muita planta. E travesseiro, para você fazer um travesseiro de cidreira, haja cidreira. Tanto que as pessoas fazem enchimento com algodão, paina, né? Para poder, ou a taboa, para poder dar volume ao travesseiro. Mas com isso aqui você resolve esse problema. Porque você não precisa ter muita planta. Basta ter uma camada, uma fronha até menor do que a sua, não tem problema. É só para... E outra coisa, né? Tem gente que não gosta de dormir sem o seu travesseiro. Né? Tem mais isso. Tem mais isso também. Você não vai perder o seu travesseiro. Continua com o seu travesseiro. E aí ainda tem o sachê, né? Que as pessoas fazem, Paulo, desse tamanhozinho, ó. Faz um travesseirinho pequenininho. Aí pendura no guarda-roupa, bota numa gaveta, né? Ou abre o seu travesseiro e enfia lá dentro. Ou deixa perto do seu quarto, alguma coisa assim. Eu lembro que a minha segunda filha, quando nasceu, tinha uma aluna que fazia travesseiros. Aí eu falei para ela assim, ó, tem um tal de protetor de berço, que a minha primeira filha ganhou lá, um negócio assim mesmo, né? Mas eu vou te pedir para você fazer uns travesseiros, só que você vai fazer 6 travesseiros. 3 de macela, 3 de rosa branca. E aí, só que nas pontas dos travesseiros, você vai botar assim uma fitazinha, né? Ou um tecido da cor do travesseiro, você vê aí. Que eu vou amarrar no berço, era um berço em arco, né? Aí eu vou amarrar, ó, 3 travesseiros de rosa branca pra cá e 3 travesseiros de macela branca. Se ela virar pra cá, cheira a rosa branca. Se virar pra lá, vai cheirar a macela, né? Essa filha vai dormir bem. Por incrível que pareça, é a filha que dormia melhor mesmo. Mas a Francisca, né? A segunda filha. Então... o travesseiro eu usei como protetor de berço. Então também pode se criar isso aí, ó, um protetor de berço para o seu filho, mas é bom encher com algodão, com outras coisas, para dar volume para a criança, né, encostar assim e dormir bem, não sufocar ela. Então,
A inalação nós começamos aqui, mas o travesseiro é um tipo de inalação, porque durante a noite eu vou ficar inalando aquele cheiro. Há um detalhe importante, tá? O travesseiro, ele pode botar no sol de vez em quando, para reativar o cheiro dele. Quando ele perder cheiro, você sentir, bote pro sol que ele reativa e você volta. Perdeu o cheiro, você tira aquela fronha, lava, limpa e bota outra fronha com as ervas. Simples assim. É dedicação. É a vontade de ver o progresso da nossa saúde com esses pequenos cuidados que são, na verdade, exemplificação de amor. Isso. Fernando, o que mais agrada nas suas exposições é perceber como elas representam todo um carinho, todo um amor ao próximo nos seus trabalhos, nas suas pesquisas e na própria animação com que você doa essa informação para nós. Nós queremos sempre te agradecer muito e poder contar sempre com a sua participação aqui nos nossos programas. Não, eu que agradeço aí e aquela coisa, né? A gente fica feliz em a gente fazer diferente do que a gente fez no nosso passado, não é? Então a gente sabe o que foi lá atrás, mas passou. O que importa é daqui para frente. É o nosso resgate. Isso é o mais importante, é o nosso resgate. É o nosso crescimento. Eu nunca reclamo de nada, para mim tudo está certo, não tem nada errado, está sempre tudo certo. Então qualquer pessoa que chegou até nós é um desafio. Se é um desafio, a gente tem que superá-lo e ajudá-lo a superar. É o nosso crescimento. Que assim seja então, para mantermos a nossa paz, já sabendo que vamos ter o Fernando conosco em outros programas esclarecedores, trazendo informações sobre a nossa saúde com as plantas, com o conhecimento antigo das nossas vovós, aplicado no nosso dia a dia. Então, muita paz a todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.